Fala pessoal, então tudo bem com vocês? Então, como vocês bem sabem, esse vídeo é falando sobre o filme do Quarteto Fantástico que eu fui assistir junto com os meus amigos. E, cara, o que falar desse filme, né? Eu fui esperando um filme de ação e eu achei que foi mais um filme de drama. E eu tô aqui pra falar sobre o que eu achei, principalmente do Galactus. Pra começar, que a parte que ele chega, quando eles chegam na nave dele. Ele tá muito bom, cara. O visual dele tá incrível. Ele passa aquela sensação de vilão super poderoso. E eu já vou falar mais sobre super poderoso mais pra frente. E, cara, eles conseguem fugir, mas eu acho que é por puro roteiro, porque eu acho que eles nunca iam conseguir fugir da Surfista Prateada e o Galactus juntos. Mas, enfim, depois de toda aquela enrolação para eles fazerem um plano, que eles fizeram um plano simplesmente de teletransportar a Terra para outro sistema solar. Como que eles iam fazer isso? Simplesmente colocando vários pontos de teletransporte para levar a Terra inteira para outro planeta não, para outro sistema solar. E cara, sinceramente eu acho que isso é bem fantástico, fantástico literalmente de fantasia, porque eu acho que nunca que ia dar certo. As coisas aqui na Terra são tudo, tipo, estão tudo em harmonia. Se você tirar uma coisa, mover 1 centímetro a Terra de lugar, já vai dar uma interferência gigante. Então eu acho que mudar ela para outro sistema solar é uma loucura até para um filme de super-herói. Mas enfim, a minha nota pro filme, eu já vou falar aqui já. Eu acho que foi 7,5, porque eu fui com uma expectativa bem alta pra esse filme e eu acabei me decepcionando principalmente com o final. E eu já vou falar sobre o final do Galactus no filme, porque no decorrer do filme, depois eles terminarem de fazer todos os teletransportadores, a surfista prateada chega e destrói todos. E então o Galactus chega com a nave dele e sobrou só um teletransportador. Mas o Tachumano, com o plano que ele fez, conseguiu afastar a surfista prateada e ela ficou sumida a batalha inteira contra o Galactus. E cara, quando o Galactus chega, cara, dá aquela emoção, porque ele já chega lá, ele tá gigantesco e ele andando entre os prédios, cara, ficou muito da hora. Pena que ele parece meio que só um robozão, assim, ele só vai andando em direção ao Franklin Richards, que ele queria pegar o bebê simplesmente porque o bebê é super poderoso, né? Então ele queria o bebê pra ele, pra poder ser o descendente dele, porque inclusive nas histórias em quadrinhos foi falado agora que o Franklin Richards, depois que todo o universo acaba, quem assume o papel do Galactus é o Franklin Richards. Ele cria outro universo e ele assume o papel do Galactus. Então, justamente por isso que o Galactus queria pegar ele. Eu acho que teve gente aí que não entendeu por que que ele queria pegar um bebê, mas é porque o bebê, ele é o super poderoso, então ele ia assumir o papel do Galactus quando ele crescesse. E é por isso que o Galactus queria ele. Então ele vai andando em direção ao bebê até que o Tocha Humana ele atira nos olhos do Galactus e ele fica ali por um momento sem poder enxergar. Enquanto isso, acho que é o Tocha Humana que troca o bercinho que tava o Franklin Richards por um que não tinha nada. E o Galactus não tinha visto porque ele tava meio cego ali por causa do fogo que ele levou na cara. Então ele só continua. E ele continua andando. E aonde o berço tava o teletransportador. Então o plano era atrair o Galactus pra tentar pegar o berço ali. E o berço não ia ter nada. E ele ia ser teletransportado. Eles iam ativar o portal e ele ia ir lá pra outro lado do universo. Ele chega lá. Quando ele vai pisar no lugar onde tá o teletransportador, ele para. Ele vira, olha para edifício Baxter e localiza o bebê lá. Então ele anda em direção ao edifício Baxter. E eu achei meio, sei lá, porque o único poder que o Galactus teve nesse filme inteiro foi usar essa visão que atravessa as coisas. Porque, cara, o poder dele foi ser grande. Ele não fez nada, ele não fez absolutamente nada o filme inteiro. Ele ficou lá só na nave dele e quando ele chega na Terra, ele é derrotado pelo Quarteto Fantástico. E eu vou falar como que ele pega o bebê e ele vai vazar. Só que a Sue Storm, a Mulher Invisível, ela usa os poderes dela, que não é só ficar invisível, ela cria campos de força, e vai empurrando o Galactus em direção ao portal. Daí o Reed Richards vai lá e tira o bebê da mão dele, obviamente,
e ela empurra ele pro portal. E é simplesmente isso. O Galactus vai pro portal. Só que o portal ele era ativado em tanto tempo. Então o portal ainda não tinha sido totalmente fechado. E ele consegue sair de volta. Então, nisso que ele sai de volta, faltava só 10 segundos pro portal fechar e ele já tava saindo. Então, Tocha Humana fala: Ah, eu vou lá e vou me sacrificar por todos e empurrar o Galactus. E quando ele tá indo, ele leva um socão da Surfista Prateada e ela que vai lá e empurra o Galactus. Agora não mostrou o que aconteceu com ela, mas eu tenho quase certeza que o Galactus acabou com ela, né? Afinal de contas, ela traiu ele. E então, é isso aí. Basicamente foi esse o fim da Galactus. E eu achei isso muito, muito, muito nada a ver. Cara, é o Galactus. E ele foi empurrado pro portal como se fosse uma pena. Ele tava simplesmente sendo arrastado pelos campos de força da Sue Storm. E eu sei lá, talvez ela tenha campos de força super poderosos mesmo. Mas ele é um super ser cósmico. Ele tem a porcaria de telecinésia. Ele podia usar a telecinésia nela e jogar ela pra longe. Mas não. Ele simplesmente só aceitou que ele tava sendo empurrado. Então, é isso aí, cara. Esse final do Galactus aí foi bem nada a ver, na minha opinião, pelo menos. Talvez alguém tenha achado bom, mas eu, sinceramente, achei meio nada a ver. Eu acho que se fosse só o plano de enganar ele com o berço falso e teletransportar ele a partir do portal, acho que faria mais sentido do que ele simplesmente ser só empurrado. E é isso aí, acabou ele. E é isso aí, eles comemoram, né? Todo mundo feliz. O Galactus foi pra outro lugar. E é isso aí, deu um tempo a mais pra Terra pra não ser devorado por ele. E é isso aí, acabou o filme. Só que eu sabia que tinha cena pós-créditos, então a gente ficou pra assistir as cenas pós-créditos. E a cena pós-créditos foi boa. Tá simplesmente lá, 4 anos depois, já tá o Franklin Richards com... Ele já tá mais velho, daí já, né? Porque, obviamente, se passou 4 anos. E ele já é tipo uma criancinha ali que já entende um pouco mais das coisas. E ele com a Mulher Invisível estavam lendo uns livros até que a Sue Storm fala: Ah, eu vou ali pegar outro livro, beleza? Daí ela vai lá, pega outro livro. E quando ela volta, simplesmente tá o Doutor Destino do lado do Franklin Richards. E isso tá ligado, obviamente, com Vingadores Doomsday. Que, pelo que já foi revelado e que estão teorizando, o Doutor Destino vai usar o poder do Franklin Richards pra simplesmente se tornar o deus do multiverso. Eu acho que na verdade estavam teorizando também que ele ia pegar o poder do Loki, mas eu acho que ele vai usar o Franklin Richards mesmo. E cara, não mostrou o rosto dele, mas o Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, eu acho que foi uma escolha perfeita, cara. Ele já tá um pouquinho mais velho e eu acho que combinou com o papel, mano. O cara é brabo mesmo, né, mano? Mas é isso aí. Essa aí é a participação que eu vou ter no vídeo do meu amigo e a participação que ele vai ter no meu vídeo. E é isso aí. Falou, até mais.